Line nasceu no sertão de Pernambuco, no calor seco e na poeira que molda gente forte. Era filha de Dona Maria, mas quem realmente cuidou dela foi Dona Cecília, a avó que virou mãe, amiga e tudo mais. Desde pequena, Line percebia que algo estava errado. A mãe biológica era distante, fria, dura demais até com o olhar. Enquanto outras meninas recebiam carinho e colo, ela recebia desprezo e silêncio. Dona Maria nunca fez questão. Quando Line e o irmão ainda eram pequenos, Maria arrumou as malas e partiu para São Paulo, dizendo que ia trabalhar e mandar dinheiro para ajudar. Mas nunca mandou nada. Sumiu. E foi Dona Cecília, com mãos calejadas da lida na roça, quem segurou tudo. Line cresceu com o barulho do pilão, o cheiro de café no fogão de lenha e o silêncio que escondia a dor de ser deixada pela própria mãe. Dona Cecília não era só avó, era mãe com um M maiúsculo. Criou Line e o irmão com o pouco que tinha, vendendo, plantando feijão e rezando todas as noites para não faltar comida na mesa. Nunca reclamava. Acordava antes do sol, dormia tarde e, mesmo cansada, sorria com os olhos sempre que via os netos comendo ou rindo. Line aprendeu ali, na roça, o valor da luta, da humildade e do amor que não cobra nada em troca. Dona Cecília ensinava com o exemplo. Ser mãe é estar presente, mesmo quando o mundo desaba. E o mundo desabava bastante. Tinham dias que só havia farinha e água para comer. Mas Dona Cecília nunca deixou faltar dignidade. Enquanto Maria vivia em São Paulo, curtindo a liberdade e esquecendo os filhos, Cecília fazia o papel de mãe 2 vezes. Por ela e pela filha, que nunca foi mãe de verdade. Line cresceu com a barriga vazia, mas o peito mais ainda. Toda criança sente falta do afeto materno, e ela sentia em dobro. Sabia que sua mãe estava viva, mas parecia morta para ela. Nenhuma carta, nenhum telefonema, só promessas jogadas ao vento. Quando eu me ajeitar, mando dinheiro. Quando eu puder, trago vocês para cá. Mas nunca trouxe. E quando alguém perguntava por que Maria não aparecia, Line só baixava os olhos. Era vergonha, dor e raiva misturadas. Aos poucos, foi criando uma casca. Virou aquela menina forte, que ajuda na lida, que não chora na frente dos outros. Mas no fundo, tudo que queria era ouvir um "eu te amo" da mulher que lhe deu a luz. E isso nunca veio. Só Cecília via o quanto aquilo feria. Só ela enxergava a criança que segurava a lágrima no canto dos olhos. A menina que queria ser filha de verdade, mas só tinha a avó como mãe. A adolescência passou como um sopro. Line se tornou uma jovem determinada, calejada e com um único desejo: sair dali, mudar de vida, provar que era capaz. Não por vaidade, mas para honrar a avó. Com 20 e poucos anos, decidiu ir para São Paulo, com uma mochila e uma saudade doída da Terra Vermelha. Dona Cecília ficou no alpendre segurando o choro, mas orgulhosa. Em São Paulo, Line começou do zero. Faxinas, trabalho em cozinha, dormindo em quartos apertados de pensão. Mas nunca reclamou. Cada centavo era suado. Cada conquista, pequena ou grande, era dividida com Cecília por carta ou telefone. A mãe, sumida, nem procurou, nem fez questão. Mas Line não deixou o abandono definir seu caminho. Cresceu, evoluiu, lutou como aprendeu com a avó, com dignidade, fé e muito, muito trabalho. Dona Maria apareceu. De repente, como se nada tivesse acontecido, bateu na porta dizendo que estava numa fase difícil e precisava de ajuda. A mulher que sumiu por anos agora dizia estar doente, quebrada, sem ninguém. Mágoa, confusão, um aperto no peito. Mas o coração mole falou mais alto. Ajudou. Levou para dentro de casa, deu comida, roupa lavada, carinho que nunca recebeu. Achou no fundo que talvez fosse o momento de curar feridas, mas foi só Maria melhorar um pouco que tudo voltou ao normal. Frieza, críticas, ingratidão. Era como se nada tivesse mudado, como se o tempo não tivesse ensinado nada. Mais uma vez, foi tratada como nada. Line ainda lembra como se fosse hoje, quando tudo desmoronou de vez. Foi um domingo qualquer. Line lavou roupa, limpou a casa,
fez comida. Mas Maria, sempre com o olhar crítico e o coração gelado, não via nada disso. Quando uma vizinha apareceu para tomar café, Maria, vaidosa e sempre querendo ser o centro das atenções, deu um show. Reclamou em voz alta que Line era preguiçosa. Disse que não sabia nem estender roupa direito. Maria, com a fúria de uma mulher amarga, levantou a mão e deu um tapa no rosto da filha. Seco, forte, desumano. Um estalo que ficou marcado não na pele, mas na alma. A humilhação foi pública, cruel e doída. Engoliu em seco, trincou os dentes e saiu da sala. Mas ali, algo que ainda restava se quebrou. A dor daquele tapa doía mais que qualquer abandono. Era a confirmação de que, para Maria, ela nunca foi filha, só um fardo. Desde pequena, Line sentia vergonha da mãe. Quando ainda moravam no interior, Maria era conhecida por andar com roupas curtas, blusa amarrada no busto e um maço de cigarro sempre à mostra, na cintura. Chamava a atenção de todo mundo, especialmente dos homens. O pai de Line, um homem simples, quieto, que aguentou enquanto pôde. Mas até ele teve um limite. Um dia, cansado das humilhações, das brigas e dos escândalos públicos, ele fez as malas e foi embora. A separação não doeu só pela ausência do pai, mas pela certeza de que ele foi embora por causa do comportamento da mãe. Crescer vendo olhares maliciosos em direção à própria mãe foi uma ferida que nunca cicatrizou. E aprendeu a se esconder, a andar com a cabeça baixa, a não querer ser parecida com Maria em nada. Se moldou exatamente pelo oposto, reservada, digna, respeitosa. Porque se ela repetisse os passos da mãe, sabia que se perderia também. Foi com o tempo, e com muita oração, que Line entendeu o que era amor de verdade. E esse amor morava no coração cansado de Dona Cecília. Quando a avó adoeceu, Line se desesperou. Dona Cecília pegou uma pneumonia forte, tão forte e fatal, quando recebeu a notícia da partida da avó, que para ela era a única mãe que conhecera. A tristeza e a amargura tomou conta de seu ser. Não teve condições financeiras nem de ir se despedir. Era o mínimo que podia fazer por quem lhe deu tudo. Os últimos dias foram difíceis, mas cheios de gratidão. Dona Cecília partiu em paz, com a certeza de que cumpriu sua missão. Criou com amor uma menina que tinha tudo para se perder. O luto de Line foi silencioso, profundo. Pela primeira vez, sentiu-se órfã de verdade. A única mulher que a amou como filha não estava mais ali. A ausência foi mais um prego no caixão. Foi ali que Line decidiu. Não importava mais o laço de sangue. O coração dela já tinha escolhido há muito tempo quem era sua mãe de verdade. Depois da morte de Dona Cecília, Line tentou recomeçar. Mas como recomeçar quando o passado insiste em bater a porta? Maria reapareceu outra vez. Dessa vez com promessas doces e tom mais calmo. Dizia estar arrependida, que queria recuperar o tempo perdido. Mas Line, agora madura e calejada, já enxergava por trás das palavras. Sabia que arrependimento de verdade exige mudança. E Maria não havia mudado. Em poucas semanas tudo voltou a ser como antes. Exigências, frieza, chantagens emocionais. Foi aí que Line tomou a decisão mais difícil da vida. Cortou o contato. Sem briga, sem escândalo, só silêncio. Um silêncio que grita liberdade. Parou de responder mensagens. Mudou o número. Decidiu viver sem culpa, sem carregar o peso de uma relação que só machucava. Era hora de proteger a si mesma. Pela primeira vez, escolheu a própria paz. Hoje, Line olha para trás sem rancor, mas com firmeza. Ela sabe que o que construiu foi com suor, com dor, com fé. Sabe que sua verdadeira mãe foi quem a criou, quem lhe deu exemplo, quem acordou de madrugada para cuidar, quem chorava escondido para não assustar os netos. Dona Cecília vive em cada atitude de Line, em cada escolha, em cada gesto de bondade. Maria é só um nome no RG, não é mãe, nunca foi. E tá tudo bem reconhecer isso, porque às vezes, para sobreviver, a gente precisa aceitar que o amor verdadeiro nem sempre vem de onde deveria. E toda vez que olha para o céu, ela sussurra: "Obrigada, minha mãe. Cecília, foi você quem me salvou. E você? Quem foi sua verdadeira mãe?"
Nem todo mundo que coloca a gente no mundo tem o direito de ser chamado de pai ou de mãe, mas também com amor, porque apesar da ausência, do desprezo, do tapa que ficou na alma, ela teve o privilégio de ser criada por alguém que realmente a amava, sua avó. Dona Cecília não apenas salvou a vida de Line, ela ensinou que amor de verdade não vem do sangue, vem do cuidado, do afeto, da presença. E talvez, nesse exato momento, quem ouve essa história também esteja lembrando de alguém assim. Uma avó, uma tia, uma madrinha, ou até uma vizinha. Alguém que foi mãe no lugar de quem deveria. Essa história te tocou? Se você também teve uma mãe de coração, alguém que te amou quando ninguém mais amou, deixa nos comentários o nome dela. Vamos homenagear essas mulheres fortes, que seguram o mundo com uma mão e a gente com a outra. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes um vídeo como esse pode ser o abraço que alguém precisa para continuar.